Acho que para começar... Para a gente começar um pouquinho, para aquecer aqui a brincadeira, o que é Growth em um tweet para vocês? Começa daí. Eu começo então. Para mim é bem mais simples possível. Para mim é aquisição, retenção e viralização. Para mim é um mindset, né? Você pode fazer marketing e também ser growth. Você não precisa necessariamente sou growth agora. Para mim é entender o usuário a fundo e testar muito. Eu acho que é o complemento de cada uma dessas coisas, mas na verdade growth é sobre mindset, sobre estratégias e sobre errar e aprender rápido. Deixa eu pegar a colinha das perguntas aqui. Uma coisa engraçada que a gente sempre vê contando é como o Growth surgiu no Facebook, né? Que a história lá da máfia do Facebook de Growth, que depois que a galera foi para o Uber e para várias outras empresas, mas que o Shamar, que era o cara que a Sheryl Sandberg perguntou para ele, né? Cara, o que você vai fazer? O que é esse tal de Growth? E que aí ele falou, cara, eu vou mexer no SEO, vou mexer no produto, eu vou fazer uns experimentos nos algoritmos e vai evoluir ou não. E aí ela falou, mas beleza, o que é isso? Ele, não, isso a gente vai chamar de growth. E, eu vou ser o head desse negócio, a gente vai contratar os negócios, vamos fazer uns testes aí, porque pode dar certo e que pode dar errado. E pegando um pouco desse gancho, quando surgiu assim, primeiro acho que muito do mindset, como você falou um pouco dessa virada de chave sobre mindset de growth, mas quando surgiu o estalo de assim, vamos organizar isso, ou então, cara, não tinha ninguém, a gente começou e depois o time foi se estruturando. Como aconteceu isso na empresa de vocês? Opa, vamos lá. Muito em linha com o que a gente falou aqui nos tweets. Para a gente é muito mais essa questão de mindset. Então, eu diria que desde que eu entrei lá no comecinho, já se tinha bastante essa ideia de testar, de como a gente gera valor rápido, né, de ficar em cima dos números. Então, naquele momento até nem sei se estava tanto com essa buzzword aí, sei lá, mais de 2 anos atrás. Então, acho que não era tanto. Mas já se tinha essa ideia. Olhar e falar mais o termo, acho que veio em linha com o mercado, começar a conversar mais sobre o tema, disso ficar mais visível. Mas foi muito do mindset que eu acho que tem que partir do D0. Então, uma das perguntas foi, como é que eu começo a fazer isso? Acho que isso, na verdade, tem que ter desde o começo. E vem muito disso, de como é que eu consigo pensar num teste, entendendo o comportamento do usuário, entendendo onde está o meu maior gap, onde eu consigo entregar mais valor. Então, estando muito próximo, você, usar SurveyMonkey, Typeform, tem versões free aí. Então, é muito desse mindset de entender a fundo o seu usuário, a jornada, testar e aprender rápido. Então, foi muito mais um mindset que começou a ganhar o nome de growth, mas que esteve desde o começo. No Gympass, pelo menos a área global de marketing já surgiu com esse mindset de growth. Então, a gente já, dentro da mesma área, a gente tem os dois, quem faz o marketing ongoing, digamos assim, e parte do time é responsável por experimentos. Então, o clique foi desde que a gente criou a área, mas a gente divide o time entre pessoas responsáveis pelo playbook e pessoas responsáveis pelos experimentos e aprender, mas eu concordo que é mindset. Os dois times têm que estar muito olhando para crescimento rápido, teste e dados. Na Log eu acho que tem um caminho diferente, que o termo growth surgiu do comercial. Na verdade, o comercial na Log ninguém nunca chamou de sales, de comercial, chama de growth, porque realmente cuidava tanto da aquisição, do funil completo e da retenção, até pela importância do time de customer success, de retenção, etc. Achei muito reflexo do nosso modelo de negócio. A gente não é um SaaS, por exemplo, né? Então a gente trabalha por transação, ou seja, o cara vai lá, ele não vai fechar um contrato com o meu cara do comercial que ele é obrigado a correr X mil corridas por mês, etc. Não tem obrigatoriedade mínima nenhuma. A empresa pode ir lá, fazer uma corrida e nunca mais fazer. Então eu sou
obrigado a ter esse mindset de growth, talvez mais ainda, não estou falando que SaaS não precisa, eu já trabalhei bastante em SaaS, mas eu não tenho aquele contrato mensal, semestral ou anual. Eu tenho aquele contrato a cada uma corrida, né? Então o comercial já tem esse mindset de, cara, não é só aquisição de cliente, não é só geração de demanda, a gente tem que trabalhar o resto do funil inteiro também. E eu achei quando a gente começou a montar em produto com marketing ali dentro, uma área que esteja ligada de apoio e direcionamento ao comercial, o nome foi natural, chama Growth, né? E hoje até quando você fala de Growth, você não sabe se está falando do squad de Growth, que é produto marketing, né? Ou você está falando da área de comercial que tem mais de 100 pessoas, né? Que chama Growth também. Legal. Você puxou um ponto interessante aí para a próxima pergunta nossa, que é exatamente sobre isso. Como que estão estruturadas as equipes de Growth em cada uma das empresas de vocês hoje? Eu vou falar primeiro que eu acho quem estava aqui no momento que eu falei vou tentar repassar para quem não estava, mas a gente na Log, a gente não tem uma área de marketing, né? Então a gente não tem performance marketing, não tem um CMO, não tem head marketing, etc, nenhuma área de growth separada. Isso tudo é atribuição de produto. Então dentro de produto, você tem analistas de marketing performance, analistas de DBM, no mesmo squad trabalhando com o pessoal de BI, data science, UX, UI, etc. Então é um squad bem multidisciplinar que está debaixo de produto e serve como apoio, direcionador e apoio de serviço para todo o departamento comercial, digamos assim. Então, lá na Neon é bem diferente, eu diria. Então, a gente até poderia se dizer que tem uma estrutura mais pensando como marketing. Então, dentro do time de marketing, a gente tem um time de media performance, tem um time de marketing de conteúdo e tem o time de brand experience. Então, essa tríade aí cuida da garantia de que a nossa marca está consistente em todo o funil, como eu falei na apresentação. E os times que cuidam de canais, estão pensando em mídia performance e em conteúdo, têm contato constante em reuniões e em fóruns de discussão com o time de produto. Então, quando você fala de growth, é muito mais como se fosse um comitê, né? Um ciclo de growth que a gente tem, não tem necessariamente um time que é exatamente completo com o produto e tudo mais. No Gympass a gente trabalha com squads, então a gente tem 3 squads pares, produto, branding e growth/marketing, que é junto. Então, por exemplo, aquisição, se a gente for fazer um projeto de aquisição, a gente tem uma pessoa de produto, uma pessoa de branding, uma pessoa de marketing junto, trabalhando no projeto, e a gente divide esses squads pelas etapas do funil, aquisição, conversão, engagement, e aí dentro desses squads a gente tem as pessoas responsáveis por experimentos. Legal. E atualmente, qual que é o principal foco de growth de vocês? Aonde a estratégia de growth está focada? Hoje, acho que até pouco tempo, até 1 mês, 2 meses atrás, nosso principal gargalo era a geração de demanda. Uma vez que a gente acha que a gente resolveu, óbvio que não resolveu de vez, a gente não é mais o principal ponto falho, hoje é em transformar essa demanda numa oportunidade de negócio. Eu falei para o pessoal que estava aqui, a gente tem um modelo de funil B2B high touch, ou seja, a força de vendas é uma parte muito importante, se não a principal do meu funil de aquisição e retenção do cliente. Então, uma vez que eu gerei um lead, transformar esse lead numa oportunidade de negócio para o vendedor hoje é o nosso principal gargalo, principalmente através de conseguir dar conta de toda a demanda que a gente está gerando de uma forma rápida, falando de response time, de uma forma que eu saiba filtrar bem qual é o cara que vale a pena eu passar para vendas mesmo ou não. Esse é o principal gargalo hoje. No Gympass vai depender do squad, né? Mas no topo do funil é mais um desafio de atração e awareness. No meio do funil é mais de acelerar, a conversão já é boa, mas como que a gente acelera, e o case que eu mostrei aqui foi sobre isso. E em retenção é mais engajamento. Então a gente tem algumas métricas que a gente olha: uso, avaliação de academia, indicação, mas aí é mais métricas de engajamento, e a gente faz vários experimentos para cada um desses goals dos squads. Assim. No nosso caso lá na Neon, o principal foco, eu diria que é como a gente consegue escalar a ativação de base, né? Então, todo o processo desde a awareness até o começo de uso da conta com um CAC sustentável. Então, como é que a gente consegue achar novos canais e pensar em alguns hacks, testes para crescer e mesmo assim não fazer com que o CAC escale junto com o crescimento da base, né? A gente olha para a retenção, óbvio, tem vários testes como os que eu mostrei aqui, mas pensando em retenção num cenário mais sustentável, a gente acredita que isso está mais próximo dos produtos que a gente vem desenvolvendo no mais médio e longo prazo. Legal. E quando a gente fala um pouco dessas lances de estrutura, de growth, de como a gente
cria ou não seja uma equipe voltada para isso, ou mesmo o mindset de toda uma cultura da empresa mesmo, para que todo mundo possa realmente ter esse mindset e pensar dessa maneira de otimizar e evoluir as coisas com testes e tudo mais. Uma das coisas que acho que a gente vê bastante e que provavelmente a maioria da plateia que já deve ter passado por isso ou estar passando por isso, ter alguns cenários típicos. Um é aquele que o CEO viu um vídeo ou porque escutou alguma coisa e falou, vamos ter uma equipe de growth agora, tem que ter isso aí. E que provavelmente deve ter alguns na plateia que estão nesse caso. Tem alguns outros modelos também, que é, tipo, a empresa entendeu a necessidade, viu que isso poderia ser um diferencial e está estruturando alguma coisa, mas é alguma coisa bem, ainda está nascendo, alguma coisa assim, e, pegaram alguma pessoa, colocaram lá e falaram, cara, você vai ser meio que responsável por criar essa coisa, ou disseminar isso, né? Ser realmente a erva daninha da empresa sobre isso. E aí tem uma outra maneira, como um pouco do momento de vocês, inclusive, tipo, a equipe já entenderam a necessidade, isso já está enraizado, é a cultura da empresa, e, está alguém chegando para essa equipe para entender um pouco disso. Baseado nesses 3 cenários, se vocês pudessem dar uma dica para cada um desses cenários para a plateia, né? Provavelmente a gente deve ter pessoas incluídas em cada um desses cenários, o que vocês acham, tipo, pisei? O que eu deveria saber, o que eu deveria perguntar e entender do business? Vou ver se eu consigo dar dica para cada um dos 3 ou dar algumas ideias, mas na verdade, assim, eu também... Existe o buzzword de growth, mas eu tento dar uma definição mais prática possível, que growth é crescimento, e crescimento é tudo que você adquire de novo, menos o que você perdeu. Então, na verdade, eu começaria por, ao invés de falar, nossa, eu preciso criar um departamento de growth, né? Eu preciso, ou seja, eu preciso contratar pessoas ou tirar pessoas de outros times e falar, vocês fazem growth. Eu achei exatamente o que os dois, principalmente, falaram muito mais do que eu, que eu preciso adotar estratégias de saber que não tem problema continuar focando em aquisição de clientes, mas no meu marketing, por exemplo, mas eu tenho que saber que quer dizer que essa é a maneira mais efetiva nesse momento, mais do que retenção, ou seja, eu preciso ter primeiro a visualização completa do meu funil de aquisição versus retenção. Isso eu posso fazer sem movimentar ninguém, sem contratar nenhuma pessoa nova, só buzzword também, mas só colocando growth mindset, que o pessoal fala, né? Que é de experimentação rápida e você ter noção que não é só colocar a gente para dentro do funil, é você trabalhar em cada uma das etapas do funil. Então a primeira, tanto para aquele cara que fala, nossa, precisamos fazer growth, etc. Legal, vamos fazer growth então, e para isso a gente não precisa contratar ninguém, a gente só precisa repensar nossos processos, ver se a gente está olhando para o funil completo, né? E se a gente está levando em consideração o que a gente está perdendo de cliente, etc. E se a gente está conseguindo experimentar continuamente, se a gente está fazendo, conseguir experimentar continuamente é simplesmente aprender com cada projeto que a gente faz. Então, acho que é mais um complemento, porque pensando nos 3 cenários, acho que as dicas são plausíveis, mas algo que é fundamental para quando está começando, independente do momento, é aceitar que o erro ele talvez seja mais recorrente do que o acerto. Quando a gente vem para apresentações e até se o CEO vir alguma palestra, ele vai ver muito mais de acerto do que de erro. Então, quando se fala de testar muito, é saber que você está assumindo está criando uma hipótese que não necessariamente vai se concretizar. Acho que é muito importante, depois de entender essa jornada e partir para essa... Na verdade, até antes de começar os testes, entender que você está fazendo aquilo, claro, repetir erro, aí é uma cagada, um erro, desculpa, mas saber que isso pode acontecer é essencial para você poder evoluir e não ter medo de testar, não ter medo de arriscar, não ter medo de fazer umas coisas loucas, de meter uma raspadinha, de parar o time 2 dias para fazer isso. Eu acho que complementando também, no caso do que o CEO já quer, é mais fácil, porque você já tem o apoio, então é mais, acho que implementar a metodologia, mas mesmo no caso onde não tem uma cultura na empresa, você pode começar com coisas pequenas, né? Pequenos experimentos, principalmente ter sprints de experimentos muito rápidas, porque aí todo mundo vai ver valor, porque você está testando, tem coisas que funcionam, tem coisas que vão não para o lixo, mas para a lista de coisas que não funcionam agora ainda nesse cenário com esse produto, que aí eu acho que é mais fácil mostrar valor e conseguir começar a implementar. Legal. Você falou um ponto bem importante, que é coisas que não funcionam agora, né? E que podem ter errado agora, mas que posteriormente pode ser que funcionem. Vocês já passaram por alguns casos desses? Podem compartilhar com a gente um pouquinho?
Eu tenho um exemplo bem rápido de que quando eu cheguei na empresa, a gente falou, putz, quem que faz performance marketing aqui? A empresa já estava ali com 200 funcionários, uma empresa com uma marca bem consolidada, quem que faz performance? Ninguém. Como assim ninguém faz performance? Putz, a gente já tentou fazer bastante inbound no passado, né? Investimos bastante, foi durante 1 ano, 2 anos, gastava não sei quantos R$1.000 por mês em performance, etc. E, cara, não funcionou, o nosso CAC ficava muito alto, não fechava a conta, etc. A gente hoje é full outbound. Nossa, legal, não funcionou no passado, mas vamos ver por quê. E a gente foi investigar o porquê, se foi feito da melhor maneira possível, com o objetivo possível, etc. E aí eu conversei com o Arthur, com o Fabiano, com os sócios, e falei, cara, vocês topam investir de novo? Eu sei que pode parecer o que ele falou assim, puta, cometeu o mesmo erro 2 vezes, a gente já não aprendeu que não funciona pra gente, mas tem uma hipótese que, cara, não funciona para daquele momento, daquele jeito, etc. Vamos voltar a fazer inbound, vamos voltar a fazer performance marketing, etc. E voltamos a fazer e tem se mostrado positivo. Então, isso em algum momento da empresa não funcionou, a gente resolveu, tomou essa decisão, cara, inbound não serve pra gente, nosso mercado, nosso modelo, etc. É outbound, a gente voltou e está fazendo hoje das 2 maneiras. Vou linkar com o seu exemplo aqui, mas dar um exemplo mais que não é da minha área, porque eu sou de user, mas de B2B growth do Gympass. Antes a gente tinha essa ideia de outbound tem que ser muito não escalável, ligação e tal, e aí hoje a gente tem um modelo que une muito mais outbound com digital, então formas escaláveis de approach outbound, e quando chega num certo momento da jornada, entra o BizDev para escalar e fazer mais rápido. Então, eu acho que tem coisas também que você precisa modificar e ajustar. Outbound, em teoria, não é escalável porque dá muito trabalho, você precisa abordar lead por lead, mas aí você pode encaixar. No nosso caso, a gente meio que fez um mix de inbound com outbound, e hoje é um modelo escalável de outbound que mais gera demanda. Eu não sei se tem algum case muito diferente, mas talvez pensando na parte de paid marketing aí, até o Matheus tá aí, trouxe para o time, porque logo que eu entrei a estratégia estava um pouco, não estava no caminho correto, né? Então, acredito que a gente, no primeiro momento, investiu, né, lá no lançamento da Neon, e depois deu uma reduzida, mas foi muito importante, acho que tem esse cenário também de ter feito um teste, mas no contexto, não entendendo a ferramenta, não sabendo como otimizar. Uma vez que a gente voltou para o caminho correto aí, com as melhores práticas, a gente começou a gerar valor. Então, a gente deixou de investir e voltou a investir em paid marketing. Mas foi lá no comecinho, né? Depois eu não sei se eu tenho nenhum outro case para compartilhar. Bacana. Bom, acho que todas as nossas perguntas, a gente vai abrir um pouquinho agora para as perguntas do público. Quem tem perguntas, quem quer fazer alguma pergunta para nós? Ninguém? Não, gente. Ninguém mesmo? Então vamos... tem uma pergunta lá no fundo. Oi, peraí. Bem, beleza. Meu nome é Tássio, trabalho aqui no Itaú. Vocês têm falado bastante sobre testar, experimentar e errar bastante. Mas nesse cenário de sempre estar testando, quando vocês desenvolvem os testes e as hipóteses que vocês querem validar, qual que é o nível de significância que vocês procuram, o nível de confiança para cada teste? O que vocês usam para tomada de decisão? No nosso caso, no Gympass, a gente usa essas ferramentas de aprovação estatística mesmo, sabe? De AB e tal. Depois até eu posso te passar uns nomes. Mas a gente usa, tipo, dados estatisticamente válidos pelas ferramentas oficiais, de tipo AB, teste de 2 amostras. E a gente só considera ganhador a partir desse estatisticamente válido. Varia, né? Também varia um pouco do impacto do experimento. Tem experimento que você não pode, se a sua conversão não está na merda, você não pode pegar metade dele e mandar para um experimento novo. Então, a gente geralmente separa uma base, essa base divide entre grupo de controle e grupo de teste, e aí precisa ter um volume relevante para provar, e aí a gente vai estendendo aos poucos para não ter um impacto direto na conversão, dependendo da mudança.
Eu acho só como para complementar, eu já trabalhei bastante nesse formato, assim, hoje eu confesso que na log a gente é um pouco mais que a velocidade é mais importante do que a precisão, tá? Para os tipos de experimento que a gente tem que fazer no nosso squad nesse momento, para o momento hoje. Então é um pouco eu não sei a frase direito de Jeff Bezos, mas que com 70% da informação você já pode tomar uma decisão suficiente que se você provavelmente, putz, a informação está me levando a crer que isso aqui está correto, hoje a nossa atitude é mais ir para esse lado do que não ir. Tá, mas isso pode causar com que a gente cometa erros, etc. Óbvio, dependendo do tipo de experimento ou de situação de mudança, não, esse eu não posso fazer isso porque o impacto pode ser muito grande. Mas confesso que hoje a gente é um pouco mais, a velocidade é mais importante do que a precisão. A gente está mais próximo da log, depende também do contexto, então para fazer pesquisa a gente usa cálculo de amostragem sempre, mas para alguns dos testes a gente vai mais nessa da velocidade. Acho que o que é muito importante é continuar acompanhando o resultado. Então pode ser que num primeiro momento você atingiu uma relevância que parece indicar um sucesso, flipar para 100% não é o que a gente costuma fazer, então a gente vai aumentando gradativamente e acompanhando semana após semana como é que está o resultado. Uma vez que a gente passou mais de um mês aí apresentando um comportamento semelhante, aí a gente pode trocar. Mas mesmo assim, depois que você flipa para 100% a mudança, ainda continua acompanhando para ver se não teve nenhuma alteração que não havia ocorrido antes. E a última pergunta. Opa, pessoal, tudo bom? Eu queria perguntar mais assim no sentido de growth para empresas já um pouco consolidadas no mercado, né? Porque eu acho que se fala muito de growth para empresas que estão, de certa maneira, iniciantes no mercado, não estão operando há muito tempo. Por que vocês acham que esse papo, pelo menos na minha concepção, acontece pouco em empresas já bastante consolidadas? E como trazer essa mentalidade, essa cultura, essa forma de operacionalizar numa grande corporação? Eu tenho uma opinião bastante pessoal, acho que na verdade principalmente o termo growth hacking, o pessoal atribui muito growth a eu ter uma ideia maluca e tentar alguma coisa muito ousada. O pessoal levou o growth muito para coisas super inovadoras, super ousadas, ou que vai hackear o sistema, não sei o que lá. Mas cara, o arroz e o feijão básico também faz parte de growth. Então, eu acho que, minha opinião bem subjetiva, assim, principalmente, eu acho que é mais difundido em empresas menores, naquela situação de, putz, eu tenho pouco recurso, eu tenho que fazer aquele negócio que vai estourar, e eu vou ser visto com isso, e eu vou fazer aquele negócio que vai ser super viral, né? O pessoal liga growth hacking, principalmente esse termo, eu não gosto bastante, a essas ações meio doidas, assim, meio cowboys, assim, imagino eu. Tá? Mas growth, para mim, insistindo mais uma vez, é simplesmente você olhar para o seu funil completo. Você pode ter growth como estratégia de produto, de marketing, de comercial, etc. Você lembrar que não é só aquisição. É aquisição menos o que sai do seu funil e que você, com experimentos contínuos, pode ter crescimento composto. Mesmo tendo 70% de falha nos seus experimentos, no final de algum período, aqueles que foram positivos vão sim trazer ganho suficiente para pagar todos aqueles que foram negativos. E que os negativos podem não gerar resultado, mas podem gerar informação para a empresa. Para mim, isso resume para mim o que é growth. E aí não é growth hacking, vou fazer um negócio de cabeça para baixo aqui super maluco. Acho que é por isso que é mais visto como difundido ou empolgado assim nas empresas pequenas. As empresas grandes talvez precisem pensar que growth não é isso. Acredito que, e além disso, também tem um pouco do risco, né? Porque isso, quando você enxerga o growth nessa ótica de growth hacking, que vai ser um negócio que vai explodir, que você vai tentar algo muito arriscado, também acaba se criando uma barreira pro teste. Então, normalmente a empresa grande já tem um processo que está funcionando há alguns anos. Por mais que seja difícil, dar um cavalinho de pau aí na estratégia pode ser tomado como um risco muito grande. Então, também assumir que você consegue testar com pouco, que você já consegue ver valor em testes menores, é uma outra etapa que talvez seja uma barreira das empresas maiores. Eu vou só complementar com 2 pontos aqui. Acho que o primeiro é growth não precisa ser tudo o que você faz. Então, como eu falei, nos nossos squads no Gympass, a gente tem parte das pessoas responsáveis por experimentos e parte das pessoas responsáveis por crescer o que a gente já tem, implementar, melhorar. E o outro ponto é que experimentos, geralmente, eu sempre bato muito nessa tecla lá, que vão trazer ganhos incrementais. Não é que você vai trazer uma coisa louca, cowboy, que vai fazer toda a diferença. Então, mesmo para empresas já consolidadas, se você tiver esse mindset de ir trazendo ganhos incrementais, acho que você consegue mostrar o valor total assim, com eles juntos. Então é isso, galera. Acho que não tem mais uma pergunta e também o tempo já... tem mais uma.
Cara, a gente está com o tempinho em cima, mas vocês querem responder mais uma? Então vamos. Então tá. Vamos lá. Meu nome é Jairo. Eu vejo uma grande corrente que defende que um descolamento do marketing tradicional no curto prazo funciona para a growth, mas no médio prazo começa a dar problema. Qual o posicionamento de vocês? Eu acho que talvez eu seja repetitivo, mas eu acho que tem muito a ver com a opinião que eu dei na última pergunta, né? Growth não é necessariamente growth hacking, tentar só as coisas que nunca foram feitas, ou esquecer qualquer princípio básico de marketing, ou quem é meu usuário, etc. Eu só tirar uma coisa da cartola. Não é isso. Acho que growth tem sim marketing ali dentro, né? E tem sim que assim, entender até em termos conceituais as boas práticas têm que ser feitas. Acho que existe uma coisa pejorativa que acho que talvez o pessoal mais jovem pode se aproveitado do termo para se descolar e se destacar, que é, nossa, o marketing tradicional é mais lento, é mais antiquado, etc. Mas, cara, se você não levar em consideração os princípios do marketing tradicional, a gente fala até o momento, todo dia a gente fala de ICP, de Ideal Customer Profile. O que é o Ideal Customer Profile? É muito de você entender quem é o seu usuário, etc. Que o cara não falava usuário, antes falava cliente, mas fala disso há muitos anos. Tá? Então, eu concordo com você que existe sim, eu acho que é um pouco só uma tentativa de eu me descolar e de me parecer mais inovador, me parecer menor, mas quando você fala em corporações maiores, quando você fala em impactos maiores em termos financeiros, etc., eu acho que não dá para ser tão cowboy assim. Acho que também está vinculado com a última resposta, que vai ser uma parte do que você faz. E por isso que eu acho legal que no Gympass a gente tem esses dois times juntos dentro dos squads, porque não dá para separar, isso é só marketing tradicional, porque eu acho que dá para levar princípios de growth para o marketing tradicional e não dá para fazer growth sem esquecer dos princípios 4 P's lá que a gente estudou no passado. Exatamente. Para mim, a grande resposta é que não se deve separar. A gente tem que pensar em branding, tem que pensar em performance o tempo inteiro, entendendo a jornada como um todo. O que acaba acontecendo é que muitas vezes se esquece disso lá no começo, se foca mais no número, em tentar achar a mudança grandiosa. Mas bem na verdade é que essa separação deveria existir, na minha opinião. Show. Então, galera, agora sim. Muito obrigado pela participação. Uma salva de palmas. Valeu!